em relação a Matheus Pereira, esse cara pode ser muito importante também nessa reta final da temporada para o Cruzeiro, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, mas vocês estavam me contando que o contrato dele é só até o meio do ano que vem, é isso, Hernan? O contrato do Matheus Pereira, agora, é isso? Já tá acabando? Precisamos renovar isso aí, hein, Hernan? Hein, Andrade? Já pode assinar pré-contrato em janeiro. Se em janeiro ele não renovar com o Cruzeiro, fica à disposição, mas no fundo, acho que o André também complementa depois, não há um desespero, assim, claro, uma preocupação para o quanto antes renovar, mas não tem desespero porque, e aqui traçando a parte contexto, o Cruzeiro quer muito a renovação do Matheus Pereira e, consequentemente, automaticamente, o Matheus Pereira quer muito a renovação. Já houve uma primeira conversa, uma primeira reunião, e nessa reunião, lembrando, o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, tomou para ele a negociação. Até porque o Matheus Pereira é o dono do maior salário do elenco, dos principais jogadores, muito querido pelo Leonardo Jardim. Então o Pedrinho assumiu diretamente a negociação com os empresários do Matheus Pereira. Uma primeira conversa aconteceu, colocaram em cima da mesa um novo contrato válido por mais 2 temporadas. O Matheus Pereira gostou, mas eles tentam incluir uma temporada adicional por renovação automática. Então o caminho aqui surge por uma renovação por 2 anos ou por 2 temporadas, mais 1 ano de opção de renovação com uma valorização, evidentemente, por mais que já seja hoje o maior contrato do Cruzeiro, vai existir sim uma melhoria na questão contratual no salário do Matheus Pereira. O Matheus Pereira já teve experiência em Portugal, no futebol inglês, no futebol asiático, ele se vê muito feliz no Cruzeiro, 29 anos, ainda acredita sim, eu não diria tanto em Copa do Mundo, mas em seleção brasileira, muito feliz no futebol brasileiro, muito feliz em Minas Gerais, perto dos seus familiares, perto de quem ele gosta. E uma nova reunião foi marcada para a primeira semana de dezembro. Então o Cruzeiro vive a expectativa de, na primeira semana de dezembro, ainda antes da Copa do Brasil, da reta final, assinar então um novo contrato e não correr o risco de ver o Matheus Pereira ficar livre para assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Tem que ficar, tomara. Na última janela, o Matheus Pereira foi alvo do Palmeiras. O Matheus Pereira externou, inclusive, que gostaria de jogar no futebol europeu. Uhum. Ficou aquela dúvida deles se permaneceria dele ou não, no começo do ano, lembra? Só que hoje o cenário ele é um pouco diferente. O Matheus Pereira está empolgado com o momento do Cruzeiro, as possíveis conquistas, conquista de Libertadores, que é o plano A ali dentro do Cruzeiro, do Pedrinho. Uhum. O título é uma coisa que o Cruzeiro está buscando naturalmente, mas sabe que ainda precisa melhorar mais coisas e tal. Essa discussão ela vai acontecer no momento oportuno, pelo menos foi isso que eu ouvi. Vai acontecer no momento oportuno. A janela agora está fechada, não há risco do Matheus Pereira sair, receber a proposta e sair agora, na reta final do campeonato. E tem a Copa do Brasil, né? Então, assim, a conversa vai ser natural e a conversa está muito bem encaminhada no sentido de final feliz para os dois lados. A não ser que assim, o Matheus Pereira vai arrebentar, vai para a seleção brasileira nessas últimas convocações de data FIFA aí, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, belisca aí quase que o título brasileiro, o Matheus Pereira se valoriza absurdamente, vem alguém, um tubarão e contrata ele. É um cenário, mas assim, que poderia fazer mudar um pouco o tom dessa renovação. Mas acredito que isso seja muito difícil acontecer nesse curto espaço de tempo. Está muito mais inclinado para o Matheus Pereira olhar para o Cruzeiro a longo prazo e o que pode acontecer daqui para frente com um Cruzeiro protagonista do que propriamente alguém chegar e levar o Matheus Pereira. Eu vou ler algumas mensagens que estão rolando aqui. Fala, Brunão. Um complemento rápido só do Matheus Pereira e do Leonardo Jardim. A relação é tão boa, um gosta tanto do outro, que evidentemente depois tem impacto na negociação. Uma pequena curiosidade. Pouca gente sabe, mas o Matheus Pereira, revelado no Sporting, chegou a treinar no time do Leonardo Jardim. Não chegou a jogar, não se profissionalizou com o Leonardo Jardim no Sporting na temporada 13-14, mas estava no Sporting B e já ali o Leonardo Jardim via potencial, via qualidade no Matheus Pereira. Agora juntos no Cruzeiro então, para tentar fechar essa temporada aí, chave de ouro, como disse o Hernan. O Kaique fechou uma parceria com uma agência que representa o Ian Couto e o Camavinga. Valu! Valu, Valu! Ontem a gente falou sobre isso aqui. Será isso
um passo além para ela, a Europa, Valu? É difícil dizer, né? Mas ele está entrando num patamar de maior evidência. Teve recentemente numa lista possível, né, de jogadores a serem convocados para a seleção brasileira do Carlo Ancelotti. É a mesma agência também do Palmer, ótimo jogador do Chelsea, né? Então ele está realmente fazendo essa mudança, mas dizer que isso já significa, a gente sabe, fala o óbvio, né? O Borussia esteve aqui no último final de semana vindo olhar o Cauã Prats. O Kaique também é jovem, já despertou o olhar da Europa. O Cruzeiro tem hoje. Na verdade, a questão como o Cruzeiro vai tratar isso, vai lidar com os atletas, as famílias, os seus respectivos empresários. A verdade é que o Cruzeiro tem hoje, pelo lado esquerdo do campo, 2 laterais com muito potencial, que estão sim em evidência. O Kaique faz uma temporada muito forte, uma excelente temporada do Kaique, que até bem pouco tempo era sombra do Marlon, né? E graças ao Jardim, claro, a qualidade desses atletas, mas foi uma escolha feita pelo Jardim lá em fevereiro do Marlon tomar o rumo do Grêmio e de bancar, né, o Cauã Prats como reserva imediato do Kaique. Então a gente sabe, Elton, que são jogadores, falando especificamente do Kaique, jogador que tem longo contrato com o Cruzeiro, que cada vez mais, à medida que um time conseguir se destacar, fazer a campanha que o Cruzeiro faz nessa temporada, e o objetivo do Cruzeiro e do Pedro Lourenço é colocar o Cruzeiro não somente no ano de 25 competindo lá em cima, mas sim a médio e a longo prazo, o time voltando a ter esse nível de competição, é normal que os jogadores despertem interesse. Gui, me fala uma coisa, na sua visão, na sua opinião, quais são os 3 melhores laterais esquerdos do Brasil hoje? Cara, o Kaique tá entre eles, acho que o Piquerez. O Flamengo, ele tem uma dúvida, né? Ora joga o Alexandro, ora joga o Ayrton Lucas. Mas eu coloco dos 3 que estão brigando. É isso para você? Isso. Então você vê o Kaique com uma condição de estar sonhando com a seleção brasileira. E nas últimas semanas, o Porto e o Benfica fizeram sondagens por ele, né? Cruzeiro até aqui não abriu conversas. Teve do Zenit também, não teve? Zenit. E acho que vai ser difícil, viu, Eltinho? Difícil segurar ou difícil tirar, Thiago? Cara, tomara que seja difícil tirar, porque eu imagino que o contexto ideal seria a perda do Kaique a partir de julho do ano que vem. Só que o Cruzeiro já sabe que a situação vai azedar por agora e que em janeiro já deve vir proposta grande. O Cruzeiro não vai conversar ali por menos de 12, 13 milhões de euros. O Cruzeiro não coloca valor, mas conversar é no mínimo isso aí para conversar. Ontem você falou aqui que a proposta que pudesse chegar pelo reserva eminente dele seria também na segunda quinzena. Não. É que o reserva dele só pode sair na segunda quinzena. Não, porque completa 18 anos. Eu gostaria que ele saísse na segunda metade. Tiveram empresários aqui do futebol alemão observando isso. É porque ele só pode sair a partir de agosto do ano que vem. Então, o que eu tô falando agora você fala que você também tá imaginando uma possível... Você já pensou se ano que vem o Cruzeiro tiver proposta pelos 2? E pode acontecer. Pode acontecer. E aí, Thiago, eu queria te chamar na roda pelo seguinte. O futebol a gente sabe que é um negócio. Desde que o mundo é um negócio. Com a SAF também precisa de girar. Isso é fato. Isso aí não tem como. Precisa girar o negócio, girar o dinheiro. Vindo por esse lado de negócio, mesmo sabendo da importância que esses 2 jogadores teriam para o Cruzeiro numa possível Libertadores, que o Cruzeiro estará na temporada que vem, você teme pela saída dos 2 e entenderia os negócios? Cara, entenderia o negócio e tem plena convicção de que o Cruzeiro, com a grana que ele faria nesses 2 atletas, ele teria condição tranquila, financeiramente falando, de buscar substitutos. É porque a gente fala numa casa de 30 então, o que eu espero, não o que o Cruzeiro está esperando ou o que chegou para o Cruzeiro. O que eu espero é algo ali entre 12 e 13 pelo Kaique, algo ali entre 17 e 18 pelo Cauã Prats. Eu sei que nós estamos em Minas Gerais, que aqui os negócios são com valores inferiores aos de São Paulo, porque nós temos uma proporção em termos de Brasil inferior, de fato, não é uma escolha minha,
Mas eu imagino que esses garotos tenham condições de serem negociados por algo nessa casa. Um ali 13, 14 e o outro 17, 18. Então, Valu, o Pinto já está em ação, olhando o mercado geral. Porque quando tem clubes olhando diretamente jogadores específicos, e o Cruzeiro vive essa questão de seus dois laterais esquerdos serem vistos com bons olhos pelo futebol europeu, isso faz a gestão do Cruzeiro estar observando todo o mercado para já ser, em uma situação em emergência, quebra o vidro. Assim, não é o prognóstico hoje, tá, Elton? Assim, claro que a gente tem que lembrar que uma negociação, quando ela acontece, não é só a vontade do clube. Existem, um termo que você sempre gosta muito de usar, existem várias pontas a serem amarradas numa negociação. Desejo do atleta, desejo do empresário, família, né? Quando um clube vem, dando o exemplo do Borussia Dortmund, e daqui a pouco ele, caso faça uma proposta oficial, o jogador olha para aquilo e vê num contrato de 4, 5 temporadas a mudança definitiva da vida. Eu acho que depende muito da forma como o clube consegue trabalhar com o atleta, o staff do atleta, né, empresário e família. Uma coisa eu sei, o projeto do Cruzeiro 2026 é deixar o time muito mais forte e não, neste momento, olhar para o mercado em busca de possíveis substitutos para a lateral esquerda.